Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro e já faz bastante tempo que eu venho notando como a ciência de dados, a engenharia de dados tem sido importante, né, para várias profissões, para várias empresas. E já faz um tempo que eu estou pensando em aprender um pouco mais desse universo. Então eu fui procurar pessoas para me ajudarem. Então uma delas é o Diego, que está aqui com a gente. E a ideia aqui desse canal é eu ir aprendendo aos poucos e convidando vocês para aprender junto com a gente. Então, sou uma pessoa que não entendo de ciência nem de engenharia de dados, estou começando do zero. Então, para você que também quer começar, que quer aprender, acho que esse é o canal ideal para você. Acho que a gente pode aprender juntos e vamos lá. Quem é Beleza. você? Quem sou eu? Bom, eu sou o Diego. Eu tenho alguns pseudônimos aí. Eu tenho dois apelidos, na verdade. Um apelido para música e um apelido no universo dos videogame, barra, enfim. Então, não sei se eu vou ter um terceiro pseudônimo aqui, né? Vou ser o Diego cientista, não sei. O Diego físico. Ah, Bom, eu sou, como eu falei, né, novamente, eu já me apresentei várias vezes nas escolas, etc. Eu tinha esse roteirinho na cabeça. Mas eu sou o Diego, eu sou formado em física pela Universidade de São Paulo e comecei minha carreira, na verdade, como professor, tá? Então eu comecei dando aula de física e aí, em um determinado momento, a carreira de professor ela não estava sendo suficiente para eu sobreviver. É bem a realidade mesmo, infelizmente. E aí, mas desde lá da universidade eu vim aprendendo a ciência de dados, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. E aí eu resolvi migrar de profissão, né? Migrar de carreira e eu consegui migrar para a carreira de ciência de dados, né? Ou melhor dizendo, a carreira de dados. E aí é um mercado, né? Que ele está carente de profissionais, né? De profissionais bons, capacitados. Então, assim, se eu conseguir mudar de carreira, sei que eu sou formado numa universidade de nome, etc., mas nada impede, assim, pelo que eu vejo, de você também, se você quiser mudar de carreira, aí, enfim, ou começar uma carreira nova do zero, né? Aí os jovens, enfim. Beleza? Beleza, então vamos lá. O que você vai ensinar hoje? Bom, eu vou ensinar vocês a fazer um chat GPT do zero. Ô, louco. Mas a gente vai começar do zero, beleza? Eu prometo que a gente vai chegar no chat GPT e aí vocês vão estar, ó, preparados para esse mercado de trabalho aí que está tentando substituir todo mundo por inteligência artificial e ainda nada, né? Mas beleza, vamos lá. Para quem, assim, você pode usar isso até no celular, tá? E é o Jupyter, né? Então, na programação em si, tem vários trocadilhos com o nome das coisas, né? Então, para a ciência de dados, na programação, a gente vai usar a linguagem chamada Python. Então, por isso que a gente está vendo Jupyter com PY, né? Porque Python é com PY, né? Então, seria um Jupyter, né? Basicamente. Isso, não fazia ideia. O Júpiter é com I. Enfim, e é o planeta, é o maior planeta do sistema solar. Ele quase foi uma estrela. Por um pouquinho a gente não teve um sistema solar com duas estrelas. Mas vamos lá. Então, voltando, né? Então, mas a gente vai ver que assim a ciência de dados, no fundo, ela é ciência que é baseado na matemática e no método científico, né? Então, por isso que eu falei que desde a universidade, né, eu venho trabalhando com dados, porque é basicamente a mesma coisa, a parte da análise, enfim. Então, vamos lá. Então, para ensinar esse
Project Jupyter aqui, ele é open source, se eu não me engano, e ele é gratuito. Então, você consegue acessar aí do celular, enfim, sem dificuldade nenhuma para conseguir programar alguma coisa, né? Bom, é um começo, tá? Então, a gente clica procura Jupyter no Google, aí vai aparecer o Jupyter, né? E aí você vai aqui para baixo, ele vai ter duas opções aqui, que é tentar no navegador ou instalar ele no seu computador. Você pode instalar ele no seu computador, tá? Mas eu vou usar no navegador porque, bom, eu acho que não vai haver necessidade de eu instalar ele no computador, apesar de eu ter instalado no computador. E aí ele fala de novo aqui para tentar o Jupyter, né? Experimentar o Jupyter. E aí aqui a gente vai ter três opções aqui para baixo, que é o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook e o Voila. Eu não sabia o que era o Voila. Share Insights by... Ah, tá. A Voila é dashboards, que é uma palavra que você vai ouvir muito. Se você é do mercado financeiro não, mercado de trabalho no geral, assim, principalmente do mercado financeiro, você vai ouvir essa palavra dashboard. Não é, Leandro? É que tem bastante pessoas que tomam decisão, mas que elas genuinamente não vão entender o código em si. Então, acho que talvez dashboards hoje em dia seja uma forma bonita de mostrar os dados de uma forma bem apresentada e dar aquele efeito de são botões, são coisas simples de visualizar. Então, eu tenho percebido que essa questão de construir dashboards estão cada vez mais presentes na tomada de decisão. E dizem, né, que o Power BI, que é o aplicativo da Microsoft de dashboards, é o novo Excel, né? Então, enfim, eu vou chegar nessa parte dos dashboards, prometo. É muita coisa, muito assunto, mas é simples, mas a gente vai chegar lá, tá? Então vamos aqui. Bom, se eu não me engano, faz muito tempo que eu não mexo no Jupyter, mas é a opção aqui do meio, que é o Jupyter Notebook, tá? O próprio nome diz, né? Ele é um caderno. E aí, se você clicar, ele vai ter uma descrição do que é o Jupyter Lab e o Jupyter Notebook, né? Ele até tem um Welcome Tour aqui, né? Tipo, ele faz um tour aqui para você. E, enfim. Só que aqui ele até faz uma plotagem geográfica, né? E aí bom, enfim. Esse daqui a gente pode ignorar, tipo assim. A gente pode vir aqui e clicar não, aqui no arquivo e new, vai na primeira opção aqui, new e notebook. Pra mim ele abriu em outra janela. Peraí, aqui abri em outra janela também. Deixa eu mudar aqui a fonte do vídeo aqui, peraí. 10 mil anos depois, 10 mil horas depois. Enfim, ao vivo mais gravado. E aí ele vai pedir para você selecionar um kernel, né? E, assim, sorry que eu não lembro o que é um kernel, mas, basicamente, eu acho que ele é o motor que vai estar ali por trás do seu código, né? Então, nesse caso, é a linguagem aqui, então tem linguagens C, enfim, e aí tem o Python e o Python 3.13. Eu acho que o Python 3.13 é o mais recente, então a gente pode clicar nele. Porque às vezes, enfim, logo vocês vão entender o porquê também a gente vai ter problema em selecionar qual Python a gente vai estar usando. Mas na dúvida a gente vai no mais recente. Aqui vai ser várias coisas de programação, mas eu vou tentar ir com calma, tá? Mas se eu selecionar outro, então ele vai entender uma linguagem diferente. Se você selecionar só Python, ali eu não sei qual versão do Python ele está usando. E a gente, por exemplo, eu vou colocar aqui, tem bibliotecas, né? Então, assim, rapidamente, eu vou voltar a falar o que é uma biblioteca, mas se eu escrever aqui, deixa eu até inclusive dar zoom aqui, que ficou pequeno. Beleza? Aqui, ó.
se eu escrever aqui a palavra import em inglês e escrever, por exemplo, pandas, pandas é uma biblioteca. É uma biblioteca que, basicamente, ela faz tudo para você com poucas palavras. Então, alguém já facilitou nossa vida. Então, a gente tem que agradecer muito a comunidade... Aos pandas. A comunidade open source, né? Enfim, mas eu vou chegar lá. Então, ainda não vamos no pandas, tá? Então, assim, a programação, então, vamos voltar um pouco à fita. Eu sei que eu avancei um pouco, falei um pouco de kernel e de biblioteca, mas vamos voltar. Programação, basicamente, você dá ordens, entre aspas, para o computador e o computador ele vai executar essas ordens. Mas como que funciona assim? Basicamente, o computador, o computador, na verdade, era uma profissão de pessoas que elas computavam. Computavam o quê? Elas faziam cálculos, tá? Então, por exemplo, na física, a gente tem o famoso Isaac Newton, né? Acho que todo mundo conhece o Newton, né? Ele é bem famoso da física, enfim. E ele era uma pessoa muito rica e ele tinha computadores, que eram o quê? Ele tinha pessoas para fazer cálculos para ele. Então, por isso que ele conseguiu desenvolver toda a matemática que ele desenvolveu ali. Para quem é da faculdade, ele conseguiu desenvolver o cálculo diferencial integral, não foi à toa, porque tinha pessoas lá, né? Tinha calculadoras, né? Enfim. E o computador é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer contas pra gente. E aí existem níveis, assim, de maneiras com que você pode conversar com o computador. A maneira que a gente vai usar é a maneira mais longe do seu processador, digamos assim, da sua placa-mãe, da sua memória, do computador, enfim, é a maneira mais longe, tá? Existe a maneira mais perto, e quanto mais perto, é mais complexo, digamos assim, conversar com o computador. E aí, conforme vai ficando mais longe, é mais devagar você conversar com ele, porém é mais fácil, intuitivo, tá? Então a gente vai usar basicamente a linguagem do dia a dia. E parece até que eu estou falando de inteligência artificial aqui, né? Usar a linguagem do dia a dia. Não foi à toa que o ChatGPT surgiu, tá? Isso daí foi de coisa de programador preguiçoso. Enfim. Então, né? Vamos lá. Então, o famoso primeira aula de computador, você vai lá, escreve print, que em inglês significa imprimir. Imprimir. Né? E todo mundo faz o famoso Hello World, né? Olá, mundo. Né? E uma outra coisa que agora eu lembrei, muitas das coisas vai estar em inglês. Então, assim, é bom saber inglês, tá? O basiquinho já vai te ajudar muito, tá? Então, se você escrever print Hello World e segurar o Shift e apertar Enter, ele vai executar essa célula, né, do notebook, né, e ele vai imprimir Hello World, tá? É bom essa questão do Shift, porque eu estou fazendo aqui na minha tela, eu fiquei dando Enter toda hora e não funciona, ele dá espaço. Nesse caso, o Enter, ele vai te dar simplesmente um Enter, como se fosse o Enter do Word, Microsoft Word, né? Tá. Então, como eu ia mesmo falando, né? Então, o computador ele foi feito para fazer cálculos matemáticos, tá? Então, se eu escrever aqui, sei lá, 2 mais 2, opa, 2 mais 3, vai, e der Shift Enter, ele vai me responder 5. Oh, é revolucionário. É uma calculadora super potente, né? O computador. Nada é por acaso.
E aí, isso serve para todas as operações matemáticas. Se eu fizer, sei lá, 10 menos 5 e der Shift Enter, ele vai me dar 5. Se eu fizer 10 e o sinal de vezes na computação e enfim, em outros lugares é o asterisco. Eu não sei se eu falei certo, porque geralmente eu falo asterisco. Se eu fizer 10 vezes 2, ele vai me dar 20. Se eu fizer 10 dividido por, que é a barra, né? Sinal dividido, 10 dividido por 4, ele vai me dar 2,5. Tá? Então, basicamente, é isso que o computador faz. Conta. Tá, mas e aí? Para onde vai? Então, aí vem o porquê o nome o nome do curso é Ciência da Computação, mas o nome vem da tecnologia da informação, tá? Eu ficava pensando, informação é algo que tem no jornal. Bom, não está errado o meu pensamento, mas informação seria algo que você quer guardar em algum lugar. Tá? Eu vou falar meio que dessa maneira. Eu sei que talvez isso esteja meio errado, mas vai fazer sentido, tá? Por quê? Eu fiz contas aqui, mas essas contas, ou até imprimir o famoso Hello World, aonde eles estão guardados? Em lugar nenhum, né? Estão guardados em lugar nenhum. E aí, bom, como a gente está muito longe do computador, né? Então a gente pode usar a linguagem natural. Então eu posso guardar informação no que eu vou chamar a princípio de variáveis. Variável da escola era o X também, tá? Um termo que também é usado para variável em inglês, já vão se acostumar, é feature, tá? Então, enfim, por exemplo, eu posso falar que X é igual a 2 e apertar Shift Enter. Se eu escrever print X, ele vai imprimir 2. E uma outra coisa Oi, pode falar. A gente não colocou nesse X as aspas que a gente colocou lá em cima. Porque ele não era palavra, né? Isso. Nesse caso, o X não é uma palavra, né? Então, por que eu não coloquei aspas aqui? Porque, bom, já adiantando, então, eu guardei um número Printa aí com as aspas. Se eu fizer um print X com as aspas, ele vai me dar X. Sem as aspas, ele me deu 2. Por quê? Porque as aspas, né, quando eu uso aspas, eu estou me referindo a uma palavra. Né? Então, né, quando a gente quer fazer algum comentário, escrever alguma coisa na programação, no caso do Python, a gente usa esse... na música é o sustenido, é o jogo da velha. O hashtag. O hashtag, enfim. Então, quando a gente vai se referir a uma palavra, a gente vai usar aspas. Né? A gente usa aspas. E por isso que o X, ele não é mais onde eu guardei o número 2. O X virou a letra X, tá? Então, por isso que quando a gente, enfim, usar as aspas não é a mesma coisa, tá? E aí, quando a palavra, a gente dá um nome especial para ela, que é, opa, eu tô apertando Shift Enter agora, que é string, né? String é um tipo de dado, que é basicamente um objeto, tá? Como assim um objeto? Bom, se eu vier aqui, então, e colocar só
a string banana, né? É que é muito utilizado esses exemplos, tá, na programação. Ele vai imprimir, tá vendo que ele imprimiu entre aspas? Banana. Uhum. Tá. Então, string é um objeto. Uma outra coisa que a gente tem é o inteiro, né? Ou em inglês integer, que é basicamente é inteiro, né? Que é um número inteiro, né? Então a gente lembra o que é um número inteiro. O número inteiro, né? Ele é, se eu faço aqui novamente a divisão de 10 por 5, ele vai me dar um número inteiro. Se eu fizer a divisão de 10 por 4, ele vai me dar um outro tipo de número, que a gente chama de, que é o número, o famoso número com vírgula, Uhum. mas que é o float, tá? É um número também. É um número, digamos assim, mais geral, né? Que teria esse Que ponto. flutua. O ponto ele flutua. Então, por exemplo, faço 10 dividido por 4, vai dar esse número. Mas se eu faço 10 dividido por... Não, ele sempre vai estar no começo, né? O ponto. Mas se eu pegar um número maior, né? Tipo 100 mil dividido por 43. Aí ele vai me dar 23. Aí ele flutuou, né? 2 casas para cá. Então esse ponto ele flutua, tá? Que é um número já irracional, não lembro, enfim, faz muito tempo que eu não mexo em matemática, não dá aula. Então, esses três são os principais tipos de dado, digamos assim, que é a palavra, né, o objeto, o inteiro, que é um número, a vírgula, que é um número, e a gente vai ter um outro tipo de dado que é data, né? Data em português, que seria tipo 10 de agosto de 2025, sei lá, é uma data. Também é um tipo de dado, mas a gente vai entrar em data mais pra frente, tá? Só arruma ali no inteiro, integer, o E. Isso. Aqui é, tá? Agora tá certinho. Beleza, hein? Treinando inglês ao vivo aqui, tá? Então, aqui o lance de fazer, o nome disso é comentário. O lance de fazer comentário é uma boa prática que a gente usa na programação para a gente não esquecer o que a gente fez, tá? Então a gente usa esses comentários para fazer. Então, beleza. Então, Só pode falar. eu tô vendo ali que tem um número entre colchetes. Aí do lado do banana é 13. E parece que eles foram saindo de ordem. Em cima tá 17, em cima tá 8. Ah, tá. Aqui é a ordem com que eu executo. Se eu executar a banana aqui, ele vai para 18. Porque ele foi o último. Exato. É, isso. Tá. É a ordem de execução das células. Tá, beleza. E uma outra coisa importante da programação, então eu posso até apagar aqui esses exemplos que a gente não está usando. Eu posso vir aqui, escolher essas células, deixar mais limpo aqui. Então vamos lá. Só deixar o Hello World lá. Tá? Então, se eu venho aqui e falo que x é igual a 2, mas aí eu mudo de ideia e falo que x é igual a 3, se eu der print x, ele vai falar 3. Porque a linguagem de programação, ela meio que como funciona como uma linguagem também natural, né? Assim como a gente lê aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo, ele vai ler na mesma posição, da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então aqui ele substituiu o 2 pelo 3. Então a última ordem vai sobrepor a ordem anterior, tá? E nos exemplos anteriores, você estava fazendo um comando por cada retângulo. E aí nesse você fez 3 comandos seguidos. Isso, exato. Então, basicamente, uma linha dentro do retângulo é um comando. Isso. Eu poderia colocar x igual a 2, x igual a 3 na mesma linha? Não, nesse caso não. Se você fizesse isso, ele vai dar erro. Que ele é um erro muito comum chamado sintaxe, né?
a gente tem a sintaxe na linguagem, é a mesma coisa na linguagem de programação, né? Sintaxe inválida, né? Se eu fizesse vírgula, vamos ver se ele vai corrigir esse erro. Ele vai dar errado também, tá? Então, será que é ponto e vírgula? Não. Porque, nesse caso, a gente tem uma ordem como que a gente pode declarar as variáveis. Então, na mesma linha, eu não posso declarar duas variáveis dessa maneira. Então, mesmo se eu colocasse ponto e vírgula aqui, olha, funcionou o ponto e vírgula. Caramba, tá sabendo mais de programação do que eu. Eu lembrei de alguma coisinha da faculdade. O ponto e vírgula eu uso numa outra linguagem que a gente vai dar uma olhada também, que é o SQL, tá? Mas mais para frente, que quando a gente termina um bloco de código, a gente coloca o ponto e vírgula para dizer que terminou, entendeu? Que interessante, eu não sabia que o Python aceitava isso. Então, dá para colocar mais um ponto e vírgula e colocar o print, talvez. Acho que dá, para colocar tudo numa linha. Dá. Então, legal, então. Então, ponto e vírgula é meio que pular a linha, né? Ou pula a linha. Por que eu prefiro... Por que eu prefiro cada comando numa linha? Porque eu consigo visualizar melhor o que está mudando. Faz sentido. E a gente vai ver que isso vai fazer diferença lá na frente, tá? Então, beleza. Então, aqui eu tô guardando uma informação de uma variável que eu chamo x. Mas eu poderia falar qualquer coisa. Eu poderia falar aqui que banana é igual a 2, banana é igual a 3, e eu vou imprimir banana aqui. Ele imprimiu 3. Eu posso até mudar isso para não dizer que é a mesma coisa, né? 5. Então, uma boa prática é também fazer sentido o que você está escrevendo na programação, tá? Por mais que é matemática, tem que fazer sentido. Então, se eu der um nome para uma variável, se eu escrevo um código escrito x, y, e aí print y, tá, mas x é 2, 2 o quê? Y é 5, 5 o quê? Entendeu? É muito vazio essa informação. Beleza? Tá? Então aqui é uma outra coisa importante, né? Como a programação, né? Programar como se estivesse escrevendo um texto. Tá? Porque senão, depois você vai por mim. Um dia você vai salvar isso, aí você vai sair, quando você voltar, você esqueceu. O que é X? O que é Y? Né? Então, é bom sempre deixar anotado as coisas no programa. Vai por mim. Né? Dica de boa prática, tá? E eu consigo comentar junto com o código? Sim. Então, por exemplo, eu posso falar que X, né, eu estou me referindo a banana, e Y eu estou me referindo a maçãs. E aí, ele ignora tudo que está no hashtag, ele ignora. Tá? Mas é bom que aí fica uma explicação do que foi feito. Isso, exatamente. Tá? Então, esse basicamente é o básico do básico do básico de programação. Tá? É a lógica mais básica que tem.